Hoje, a turma de Patrimônio e Restauro da UTFPR está na cidade de Antonina, reconhecendo essas relíquias e a preciosidade de todas as edificações históricas da cidade. Estamos aqui com o proprietário da farmácia mais antiga do estado do Paraná em funcionamento, que é o senhor André. Tudo bom, senhor? Olá, tudo bem? Obrigado pela oportunidade que vocês nos oferecem da gente poder relatar um pouco da nossa história, que faz parte da história de Antonina e do estado, né? Haja visto que esta farmácia ela é autêntica, que você está vendo, esses móveis, os armários, ela não é retrô, né? Até porque os clientes, né, quando chegam, assim, o pai, a mãe, uma criança, daí o filho diz assim, mamãe, que farmácia diferente. Aí eu digo para ela, não, diferentes são as outras, essa é autêntica. É original. Porque essa farmácia, né, tudo que você está vendo aqui é de 1930, esses armários, esses móveis, mas o documento mais antigo que a gente tem é de 1910. Então são 114 anos de funcionamento ininterrupto. Esse aqui é o terceiro lugar da farmácia. Em 1930, essa farmácia era ali na frente e o proprietário comprou este prédio, fez uma reforma e mandou fazer esses móveis, que são de embuia, sob medida, né, para esse espaço. Então está aqui desde 1930. E meu pai comprou essa farmácia, teve a oportunidade de comprar essa farmácia em 48, 1948, porque o proprietário já estava cansado, esgotado, doente, e daí meu pai com um amigo, os dois compraram essa farmácia em 48, e depois o amigo do meu pai foi embora para Curitiba, e meu pai desde 48 está tocando, e a gente está dando continuação nisso aí, né? Minha filha formou-se também em farmácia 6 anos atrás e está aqui junto comigo trabalhando, né? Que provavelmente vai dar sequência nisso, né? Essa farmácia, ela hoje, né? É a farmácia comercial mais antiga do Paraná em funcionamento. E segundo os guias de turismo, é uma das 4 do Brasil antiga. E os turistas, né, que passam por aqui, a gente até conversa, a gente tem um livro de presença ali, que é uma orientação do IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus, e eles nos afiançam que não tem muita coisa mais parecida por aí, nem na Europa, nem nos Estados Unidos, né? Então, isso que nós temos aqui é uma relíquia, né? É uma relíquia que a gente tenta, faz o que pode e às vezes até o que não pode, pela manutenção desse espaço, né? Dessa farmácia, como a gente está vendo, ao vivo e a cores, que o que tem por aí é em livro, revista, algumas. Então, senhor André, o que o senhor entende sobre patrimônio? O que é patrimônio para o senhor? Patrimônio, olha, é uma coisa que a gente granjeia, né, por resgate do passado, né? Ou seja, é aquela velha máxima: quem não tem um passado forte, atuante e bem colocado, não consegue se projetar para o futuro. O presente pertence a nós, mas o futuro ele está muito ligado ao que se faz pelo passado, o que vem do passado, né? E eu entendo que a questão aqui, por exemplo, da farmácia, essa preservação, ela serve como um exemplo para a comunidade atentar para a questão da gente ter uma memória bastante forte com o nosso passado. Nós fizemos um projeto há uns 2 anos atrás, um projeto da Secretaria de Cultura, que foi financiado pela Copel, objetivando levar o conhecimento de patrimônio, patrimônio histórico, patrimônio ecológico, ecologia, preservação, ancestralidade, para as crianças do ensino básico, né, básico de Antonina, Morretes e Guaraxaba. Um projetinho que foi feito e
esse projeto atingiu 5.000 crianças. Número Então foi expressivo. nas escolas, veio um contador de história, fez uma historinha da farmácia, da história da farmácia, foi distribuído um gibizinho, um gibi, contando a história, né, que é uma questão lúdica, para as crianças se envolverem com aquilo ali. E depois foi feita uma visita guiada dessas crianças aqui na farmácia e eu recontei a história da farmácia. Isso ficou arraigado nas crianças, porque agora, quase 2 anos depois, as crianças passam ou vêm na farmácia com os pais e aí o dono da farmácia, aí a farmácia antiga. Então Legal. aquilo enraizou, né? Fixou nas crianças. E essa ideia é muito importante que você tenha, né? Por essa questão, porque também no gibizinho leva essa história toda para a ecologia, né? Questão ecológica. E a questão de ancestralidade também, né? Porque se nós estamos aqui, nossos pais, nossos avós, nossos tataravós têm influência nisso, né? E que cultuem isso, a gente deve cultuar essa questão. Porque tem aquelas pessoas que dizem assim, quem gosta de velharia é museu. Né? Mas isso é uma questão muito pessoal de cada pessoa, segundo o seu entendimento. E esse entendimento ele está ligado à cultura e à educação. Eu entendo que um país só vai ser grande se ele injetar as suas forças na educação, né? Nós só vamos poder modificar o nosso país quando tivermos um forte apelo educacional. Hoje, né, o momento que a gente vive, e por tudo que já passamos no Brasil, infelizmente, né, os governos todos não atentam para esse detalhe. E pode-se dizer que o nosso povo, né, ainda carece de cultura e educação. Então aqui na farmácia a gente está dando uma amostra, mostrando como devem ser feitas as coisas, questão da preservação, a questão de se cultuar essa coisa que dizem antiga, mas ela é muito propícia para o momento atual que nós passamos, para você ter uma projeção para frente. Porque veja bem, essa questão de preservação, ela estendendo, né, para a cidade, ela é uma fonte de renda, certo? Se você tiver uma cidade com um patrimônio histórico que nós temos, né? Antonina data de 1720 e pouco, né? São quase 370 anos de história. Isto, se tiver uma conotação da prefeitura, ou secretaria de Estado, etc., etc., fazendo com que a indústria branca do turismo seja trazida para cá, para mostrar isso que não existe mais, é fonte de renda. Vai melhorar, de modo geral, a cidade como um todo, né? A população vai melhorar, a prefeitura e tal, pode melhorar as condições de vida das pessoas, a gente pode ter um nível de vida melhor em saúde, segurança, educação. E isso aqui, né, é uma pequena amostra do que pode ser feito, né? Essa farmácia hoje é um ponto turístico, assim como os outros pontos que existem da cidade de turismo, né? E aí eu vejo muito isso, as pessoas, muitos turistas vêm para Antonina para conhecer a farmácia, porque ouviram falar. Entendi. E aí o camarada, o turista vem, entra, olha, bonitão, hospeda-se num hotel, numa pousada, almoça num restaurante, passa a noite, vai num barzinho. Isso gera renda, né? Aí o restaurante tem que contratar uma cozinheira, ajudante de cozinha, garçom, os hotéis, então é fonte de renda. E hoje é bastante sabido, né? O turismo é indústria branca, gera bilhões
né, no mundo inteiro. E o Brasil, né, com toda essa natureza que Deus nos mostrou, nos deu, e aqui Antonina, né, nós temos uma beleza natural Exuberante. incomparável. A nossa Bahia é exemplo, né, para o mundo inteiro. A Baía de Antonina, aqui, Paranaguá, né, entra, é onde o mar mais entra a terra dentro no hemisfério sul. Pouca gente sabe disso. Interessante. Entende? Então, no entanto, existe assoreamento da Bahia, o esgoto nosso da cidade é jogado no mar, poluição, né? Agora estão desenvolvendo, tentando desenvolver um projeto para melhorar esse esgoto, purificar. A gente tem toda uma estrutura. Se veja, o nosso clima é ótimo, temos calor o ano inteiro, o povo é hospitaleiro, o povo gosta de festa, é festeiro, Bem né? festeiro. Muitas festas o ano inteiro. Então, a gente está assim, como se diz, com a faca e o queijo na mão. Mas ainda parece que não aprendemos a cortar o queijo. Entendi. Entendi. Para fazer isso fonte de renda, para melhorar um todo da comunidade, da cidade, né? Entendi. E como que o senhor preserva esse patrimônio? Pois é, olha, com muito sacrifício de novo e perseverança, né? Cada madeirinha que quebra, a gente vai, restaura, prega, tal. Sempre a gente faz isso. Olha, eu estou aqui nessa farmácia de todo dia, fazem 50 anos, certo? Eu nasci aqui em cima, em 53, tenho 71 anos. Até hoje, nenhuma pessoa da administração municipal, ou seja, do Estado, Secretaria de Cultura, veio aqui me perguntar se eu precisava de alguma coisa, como preservação, o que eu pudesse, o que eu estou precisando, né? Por exemplo, uma isenção de IPTU, de imposto, ou que tal vamos reformar a fachada, pintar, ou coisas parecidas. Então, do poder municipal, estadual, nada. É só pagar imposto. Entendi. Infelizmente, o Brasil é isso. Mas perguntar se eu estou precisando de alguma coisa, never. Então, tudo que acontece aqui, e a preservação e a manutenção disto, é nosso, particular. Entendi. Mas haja visto que esta farmácia é um ponto de turismo da cidade. Ela carrega dinheiro para os cofres públicos, né? E essas pessoas que passam aqui do turismo deixam também seus dinheiros em outros Estabelecimentos. estabelecimentos, né? Entendi. Então o senhor disse que para conseguir se projetar para o futuro é necessário entender o passado, a nossa história. E o senhor preservando esse edifício há bastante tempo, tanto no passado quanto também no nosso presente, como que o senhor vê a farmácia no futuro? Olha, eu pretendo, né, acho e até quero que continue assim como está, né? Cada vez melhor, sempre tentando melhorar alguma coisa de visual, resgatando alguma coisa perdida. A gente tem por exemplo, os armários, os vidros, essas colocações todas, né? E tem mais coisas para pôr aqui, mas não temos mais espaço, né? Tem fotografias interessantes para colocar ali da cidade, das pessoas, do folclore, mas também não temos mais espaço. Eu entendo que a gente, Antonina, por exemplo, já passou do tempo de ter um museu, certo? Antonina tem aí 380 anos, uma cidade histórica e não temos um museu. Isso aí é culturalmente inadmissível. Então, a hora que nós tivermos um museu, algumas peças disso aqui podem ser colocadas lá, certo? Entendo.
Mas esta farmácia, esse espaço que está aqui, eu acho que deve continuar por muitos e muitos anos para frente. Entendo. Então, aqui em Antonina, o que ainda tem da história da cidade é pelos habitantes que ainda preservam, é isso? Olha, a gente não tem um museu, um museu municipal, coisa parecida, mas tem um museu em cada casa, Entendo. né? Porque as pessoas têm muita história, né? Muita história, tem muitos coisas antigas. Isso podia estar reunido num espaço público, né? E tanto que aqui, por exemplo, muito dessas coisas que estão aqui eram coisas estavam jogadas, abandonadas, né? E a gente foi resgatando esses lustres, os vidros, esses remédios antigos, a gente reuniu aqui nesse armário, isso estava tudo jogado. Uhum. Por quê? Um tempo atrás, sei lá, 20, 30 anos atrás, não tinha ainda essa percepção de se guardar essas coisas para mostrar, né? O que aconteceu com a farmácia nos anos 50, mais ou menos, final dos anos 50, 60, é que houve a mudança das farmácias. Porque isso aqui era o padrão, né? Padrão. Todas as farmácias eram assim, neste modelo. Os armazéns, né? Os armazéns, aquele balcãozão de madeira, se vendia o feijão, o arroz tudo de saco, com concha, né? Então foi havendo uma mudança. Essa mudança, ela verificou-se pelo capitalismo de sempre procurar vender mais, né? Então as farmácias hoje, a gente diz até que essas farmácias hoje, elas são lojas de conveniência que também vendem remédio. Não são farmácias, porque farmácia é isso aqui que você está vendo. E não tem mais nada disso, muito por aí, tem muito pouco. Quando você entra numa farmácia hoje, você tem um monte de gôndolas para vender, tem que vender, vender, vender. Aí você vai nessa farmácia e vai comprar uma aspirina. Aí você pega um pouquinho de dinheiro e quando você entra na farmácia, você tem ali uma cestinha. Aí você pega a cestinha, o sorvete, a comida do pet, o carvão do churrasco. Aí você pergunta, mas eu queria uma aspirina. A aspirina está lá no fundo. Aí lá no balcão, lá no fundo. Quando você pega a aspirina, acabou o dinheiro. E você queria comprar uma aspirina, você não queria toda aquela coisa lá. Ou seja, hoje, né, o capitalismo exacerbado forçou uma situação em que houve obrigatoriamente a mudança de como as coisas são feitas hoje, né? As coisas hoje têm que vender. Os armazéns, agora, tem os supermercados. Você vai com a cestinha e se serve. Antes você pedia, né, ali para o seu Maneco, para o seu Antônio, para o seu Gibran, dá 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, 1 quilo de mandioca. Então, era assim, né? Farmácia é a mesma coisa. Agora, né, você entra numa farmácia, o remédio é o segundo plano. O primeiro plano é aquela coisa arada toda que está na frente. Mas eu, né, ainda entendo que farmácia é do farmacêutico, certo? Que deve ser o proprietário, que deve ser o atendente, ou tá junto, resgatando a saúde de um povo, com ética e profissionalismo. E o mais importante é o resgate da saúde, não é a venda de remédio ou produtos, certo? Certo. A gente ainda, eu pelo menos enquanto estiver aqui, vai ser assim. Posso estar errado, posso os tubarões me engolirem, mas eu ainda sou desse tempo, Entendo. certo? Muito, Dia. muito obrigado, senhor André, pela entrevista. Obrigado. Ficará A registrado satisfação, sim, pela poder participação. transmitir essas ideias, esses conceitos, né, essas definições
É uma coisa minha, né, particular, mas eu acho que é um legado que a gente pode passar para vocês, né, para a juventude, para o povo, né, de hoje em geral, assim, para um atentamento, né, ao resgate do passado, ou manter o passado bem vivo, bem atuante, né, para que a gente tenha um futuro melhor. Muito obrigado. Nada.